Romanos 10, parte 1. Estudo da palavra, Deus e nós. Amados, os estudos da palavra são gravações de lives realizadas no Instagram, @DeusSNós e @aura.celeste_. Romanos 10. Eu estou com a NVI, estou com a A21, por causa do vocabulário. Como eu já falei para vocês, tem versões que são mais felizes em alguns capítulos do que outras. De uma forma geral, a NVI ela consegue ser um padrão neutro. Ela se mantém mais na neutralidade, porque ela é um pouco mais próxima do grego. Então, mas a gente precisa das outras versões também, para que a gente veja a peculiaridade da profundidade que o Espírito quer que a gente avance. Né? A Bíblia, ela é a palavra viva de Deus, como diz em Hebreus 4:12. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Então, ela não está presa, ela não é um livro que é rígido na sua informação, no seu conteúdo. Ela é viva. Então, imagina, né? A gente ter que lidar com esse movimento, né? Isso aí só o Espírito pode comandar. Por isso que a Bíblia diz, aqueles que são dirigidos pelo Espírito Santo, esses são filhos de Deus. E é por isso que os filhos de Deus estão reunidos. E nós convidamos não só os filhos de Deus, né? Mas aqueles também que querem adentrar a família de Deus, para que possa se achegar e receber também do reino de Deus. E assim, como hoje, né? Hoje a gente vai dar a fórmula da fé, tá bom? Todo aquele que crê, recebe gratuitamente. Esse é o convite do Deus Altíssimo do nosso lado. Então, vamos iniciar. Irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. Posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento. A 21, Almeida do século 21. Diz assim, irmãos, o desejo do meu coração e a minha súplica a Deus em favor de Israel é que ele seja salvo. Porque posso testemunhar de que eles têm zelo por Deus, mas não com entendimento. Então, o zelo sem entendimento acerca da justiça de Deus, para Deus é incredulidade. É isso que ele está dizendo aqui. Tá bom? Como nós lemos no capítulo 9, né? Conhecer a lei de Deus não faz ninguém salvo. Ninguém está livre de pecar simplesmente porque conhece a lei de Deus. Então, uma pessoa que vive debaixo da lei, ela não pode agradar a Deus, porque ela está debaixo de maldição. Uma vez que o único homem capaz de cumprir a lei foi Jesus Cristo. Então, se nós não estivermos em Cristo, e isso nós recebemos pela fé, então a gente não pode verdadeiramente participar de forma efetiva do reino de Deus. O reino de Deus chegou. O reino de Deus é acessível para todos, mas nem todos podem adentrar, né, ao reino se não for através do Espírito, do novo nascimento, que é o recebimento do Espírito de Deus. E, veja, o Espírito, vamos dizer assim, o Espírito da parte de Deus, que é o Espírito também santificado e selado com o Espírito Santo de Deus. Tá bom? Então, esse é o ingresso no reino de Deus. O reino de Deus ele é invisível porque ele é espiritual. Por isso que ainda não se manifestou aquilo que nós haveremos de ser, como Jesus, né? Nós seremos como ele. Eu vou ler aqui 1 Timóteo 1:13, para mostrar para vocês que o apóstolo Paulo, ele se enquadra, ele está falando por uma experiência da própria vida dele. Porque quando ele
quando ele era fariseu, ele achava que o conhecimento que ele tinha acerca da lei fazia ele melhor do que as outras pessoas, né? A ponto dele perseguir os fiéis do caminho, né? Que participavam ali os santos que criam em Jesus Cristo. Então ele diz assim, vou ler a partir do 12 para dar um entendimento a você, tá? Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério da graça que ele recebeu. A mim que anteriormente, olha só, hoje ele tem, né? Quando ele escreveu essa carta, ele tinha consciência. Mas antes, quando ele perseguia aos discípulos de Cristo, ele não tinha essa consciência. Veja que ele era sincero. Ele era sincero naquilo que ele estava fazendo. Então, isso mostra que nós podemos estar sinceramente enganados. A gente está praticando coisas com o nosso coração sincero, mas aquilo que a gente está praticando não está agradando a Deus, embora a gente esteja sendo sincero no que a gente está fazendo. E veja, só quem pode fazer essa diferença é Deus. Ele sabe. Então, olha por que ele escolhe. Entende que nós falamos ali sobre a predestinação no capítulo 9? Ele disse, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, quem eu quiser ter misericórdia. Por quê? Porque eles são da mente e coração. Então, ele sabe se a pessoa está praticando aqueles atos por ignorância, ou seja, ela é sincera, tá? Ela é sincera, mas ela está enganada, ou se a pessoa verdadeiramente tem a índole ruim, o coração dela verdadeiramente é como o de Caim. Embora fosse filho dos mesmos pais, irmão de Abel, mas os corações eram diferentes. Entende? E isso acontece com os seres humanos. Nem todos receberão a graça de Deus, nem todos serão salvos, embora a salvação seja algo gratuito e merecido e disponível para todos. Essa é a bondade de Deus. Entende? É aí que entra a misericórdia de Deus, é aí que entra a bondade de Deus. Ou então Deus não predestinou pessoas. Veja, não foi predestinação, seja vontade de Deus, que pessoas fossem para o inferno e outras fossem para o céu. Tá bom? Como algumas pessoas pregam por aí. Não é isso. Tá bom? É que Deus, como ele tem o conhecimento de todas as coisas, antes delas virem a acontecer, ele já deixou predestinado, porque ele sabia quais eram as pessoas que aceitariam seu filho em determinado tempo, em determinada época, em determinado lugar. Tá bom? Mas não foi ele. Ele simplesmente faz as pessoas, né? Faz os vasos, como diz, e deixa que cada um siga o seu caminho. Ele ajuda aqueles que são fracos, como no caso aqui do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo fazia essas coisas, mas o coração dele, ele achava que ele estava, sabe? Ele achava que ele estava correto. Ele fazia aquilo com sinceridade, achando que estava agradando a Deus. Ele só estava enganado. Entende? É diferente de uma pessoa que faz convicto do que está fazendo. Porque o coração dela realmente é maligno. Entende essa diferença? Aí é que entra a predestinação, porque só Deus sabe separar o joio do trigo. É por isso que o apóstolo Paulo diz, não julguem ninguém antes do tempo. Deixem, quando o tempo da colheita chegar, quando o tempo que Jesus vier chegar, ele vai fazer essa separação. A gente vai ver aqueles que serão transformados e aqueles que não serão transformados, porque de uma coisa é certa. Ele diz, né? Nem todos dormiremos, ou seja, nem todos morreremos. Por quê? Porque pode ser que o rapazzo, né, o arrebatamento, pegue pessoas ainda vivas, mas todos serão transformados. Ou vivos ou mortos, todos serão transformados. Então, nesse dia, a gente vai saber aqueles que eram verdadeiramente do reino de Deus e aqueles que se diziam ser, mas verdadeiramente não eram. Entende? Então, isso só Deus pode julgar. Não cabe a gente julgar, e por isso Jesus já ensinava isso desde quando ele estava no seu corpo físico. Ele dizia, não julguem a ninguém. Porque só Deus pode julgar. Não é? Só Deus verdadeiramente tem um alinhamento perfeito, incisivo sobre cada ser humano. Cada particularidade, cada coisinha específica que está no íntimo do coração ou dos pensamentos. Tá bom? Então ele diz, a mim que anteriormente, ou seja, antes dele ser convertido a Cristo, antes de Jesus Cristo glorificado aparecer a ele, né? Ele diz, anteriormente fui blasfemo. Gente, agora imagina se alguém chegasse perto dele na época e dissesse isso para ele. Imagina se alguém chegasse perto do apóstolo Paulo, antes dele ser convertido a Jesus, e dissesse, olha, você é blasfemo, perseguidor, insolente.
Assinaria a própria sentença né, de morte. Ora, Estevão não estava nem falando essas coisas e apedrejaram o homem, né, até a morte. Agora, veja, aqui, olha a consciência do reino, né? Olha a consciência transformada pelo Espírito Santo. Aí eu te pergunto, é ou não é uma transformação excepcional? Não é uma transformação da água para o vinho? Ora, a mesma pessoa que antes estava perseguindo e mandando matar, ele podia não matar com as próprias mãos, mas uma pessoa que manda, talvez ela seja pior, né? Porque ela não está sujando as mãos com o sangue, mas ela está, através da ordem dela que aquele serviço está sendo executado. Então, é uma mudança extraordinária. Um homem que antes era blasfemo, perseguidor, insolente, alcancei a misericórdia, porque o fiz por ignorância e na minha incredulidade. Então, veja, na minha incredulidade, como assim? O apóstolo Paulo, ele era incrédulo? Ele que está dizendo, tá bom? 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 13, quem escreveu foi Paulo, não fui eu, tá bom? Então, vamos voltar aqui para Romanos 10. Então, veja, isso que se alinha com o que ele está dizendo. Olha, irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. Posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento. Então, lá em 1 Timóteo 1,13, ele está dizendo, eu fazia parte disso e eu achava que eu era maduro espiritualmente, que eu agradava a Deus com as minhas atitudes, que eu sabia, porque ele conhecia toda a lei, ele era fariseu de nascimento, da tribo de Benjamim, né, hebreu. Então, ele tinha o conhecimento da lei, ele foi educado, inclusive, por Gamaliel, um dos principais dos anciãos da época. Então, ele sabia tudo com relação às leis e tradições judaicas. Mas olha o que ele disse em 1 Timóteo 1,13. Ele era blasfemo, insolente e incrédulo. Ele praticava todas aquelas coisas e ainda assim ele não tinha convicção de quem ele verdadeiramente era diante de Deus. Ele verdadeiramente vivia como um escravo, como um servo, achando que fazendo aquelas coisas ele estava, o zelo dele, né, pela lei, pelas tradições judaicas, estava agradando a Deus. E agora ele, nascendo de novo, nascendo em espírito, ele tem esse entendimento de quem ele verdadeiramente era e de como são os seus compatriotas, aqueles que não recebem Jesus Cristo. Está nesse nível aqui. Eles têm zelo, mas não têm conhecimento. E a falta do conhecimento da justiça, que procede da fé, para Deus é incredulidade. Olha só. Entende? Não foi isso que ele disse? Não é? Assim, trocando a miúdos, não foi isso que ele disse? Ora, todo conhecimento que eu tinha enquanto fariseu, dos fariseus, eu era incrédulo. Então, não é o conhecimento da lei que faz a pessoa estar salva diante de Deus, que justifica a pessoa diante de Deus. Aí, por que não? Vini, você pode, por favor, ler Gálatas 3, capítulo 3, versículo 12? Só o versículo 12, por favor. Aliás, se você... Só o versículo 12. Pode ler o 11 também, o 11 e o 12, por favor. É claro que ninguém é aceito por Deus por meio da lei, pois as Escrituras dizem que por meio da fé é aceito por Deus. Mas a lei não tem nada a ver com a fé. Como diz a Escritura, viverá quem fizer o que a lei manda. Ah, sua voz está falhando, Vini. Na minha versão está assim. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela fé. Perdão, é justificado pela lei. Ninguém é justificado pela lei. Aí ele diz, por quê? Pois o justo viverá pela fé. A lei não é baseada na fé. Ora, a lei não é baseada na fé. A lei é baseada em obediência às obras. Você tem que fazer isso, aquilo outro, você não pode fazer isso, aquilo outro. Se você consegue fazer essas coisas, então você, através do teu mérito, da tua capacidade, entende? Você está obedecendo a Deus. Mas não é isso que Deus quer.
Não é essa forma que Deus quer. Deus não quer que pessoas estejam ali como máquinas em operação de determinados atos, quando o coração dela está muito distante. Quando não existe dentro delas o requisito daquele a quem Deus é. Deus é amor. Lembra que Jesus disse para os fariseus que se orgulhavam de dar os dízimos? Aliás, é o único momento que Jesus fala sobre dízimos, é para os fariseus. Ele diz, vocês dão o dízimo do coentro, do cominho e do endro, mas vocês negligenciam o mais importante, que é a fé e a misericórdia. Vocês deveriam fazer essas coisas assim, mas sem negligenciar as outras. Então, o que ele estava dizendo? Que aquelas pessoas buscavam, pelos seus próprios méritos, pelas obras que eles faziam, pelo esforço próprio, estarem diante de Deus, quando na realidade que Deus vê é o coração. É a motivação do coração, que tem dentro do coração. Então, a lei, por mais que ela seja espiritual, perfeita e santa, ela não tem a capacidade de mudar ninguém por dentro. Entende? Ela muda atitudes porque as pessoas têm medo da penalidade, mas não muda quem a pessoa é. Isso só o Espírito pode fazer. Por isso nós estamos na aliança, na segunda aliança, no ministério do Espírito, que é muito mais glorioso que o ministério que veio em pedras. Ou seja, aqui é uma transferência, né, de Pentecostes. O primeiro Pentecostes foi o recebimento das tábuas da lei e o último Pentecostes é o Pentecostes do Espírito, derramamento do Espírito Santo sobre a vida de cada pessoa que crê na obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aquilo que a lei não conseguiu fazer, porque a carne não pode, ela não consegue, por mais que ela tente, ela sempre tenta. A carne que eu digo é a natureza humana, é a alma no corpo, o ser físico. Por mais que o ser físico tente cumprir a lei de Deus, ele não consegue. Porque as motivações, como nós já vimos, né? As motivações são diferentes. O querer fazer o bem está no ser humano, mas o efetuar não. Essa foi a carga recebida ali da árvore do conhecimento do bem e do mal. Conhecendo o bem sem poder fazê-lo e conhecendo o mal sem poder evitar, sem poder deixar de fazer. Entende? Essa é a luta quando a gente nasce de novo, das duas naturezas, a natureza humana contra a natureza espiritual e vice-versa. Então você vê que ele hoje, aqui nessas cartas, o apóstolo Paulo está fazendo um comparativo e dói, pesa no coração dele e as orações dele a Deus exatamente para que aquelas pessoas do povo dele pudessem ter o entendimento aberto como dele teve, como ele teve após o encontro com Jesus Cristo. Então, ele orava para que eles também pudessem ter esse encontro com Jesus Cristo e pudessem ser salvos, porque não tem como ser salvo pelo cumprimento da lei. Na realidade, ninguém consegue cumprir a lei, né? Porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria, tá vendo? Ignorando a justiça que vem de Deus e procurando fazer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus. Vini, como é que está esse... Versículo 3, né? O 3 na tua versão. Pois eles não conhecem a maneira como Deus aceita as pessoas e assim têm procurado conseguir isso da sua própria maneira. Exato. Exato. Por eles não entenderem a graça de Deus, porque eles estão tão acostumados ao regime da lei e às suas tradições, eles não entendem, então eles continuam fazendo. E muitas igrejas aí têm misturado a graça com a lei, com ensinos judaicos, e acaba fazendo essas distorções. E aí as pessoas acabam não recebendo. Fica confuso, porque não tem o entendimento dilatado, não abre o entendimento, a sua consciência, ela não está livre da condenação, porque a pessoa é falha, todo ser humano falha, nós falhamos, né? Como ser humano, todos nós falhamos, não é verdade? Mas a gente que está em Cristo Jesus e que está andando em espírito, a gente sabe como se defender dessas coisas. A gente sabe que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Purifica
presente em todo e qualquer momento que nós necessitarmos, seja quantas vezes. Lembra que Jesus falou, que Pedro, né, perguntou, mestre, mas então quantas vezes a gente deve perdoar um irmão que peca? E aí Jesus deu uma fórmula matemática assim, extravagante para ele, 70 vezes 7. Mas não disse se era por dia ou se era naquele exato momento. Ele só soltou essa. Por quê? Porque ele estava deixando aquilo para a própria pessoa. Ora, geralmente a gente está sempre preocupado com o que os outros vão fazer, né? Mas e o que a gente faz? E quantas vezes a gente peca diante de Deus? Ora, Pedro mesmo era um ser humano que ele queria muito amar Jesus Cristo, né? Era evidente o amor que ele tinha por Cristo, o cuidado, ele estava sempre ali perto de Jesus, querendo fazer. Quando estava no Monte da Transfiguração, não sabia nem o que ele estava dizendo, coitado. Vamos fazer aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés, outra para ele. Não sabia nem... A Bíblia diz que ele não sabia nem o que estava dizendo. Então, ao mesmo momento que ele foi lá usado pelo Espírito Santo, tu és o Filho de Deus, daqui a pouco está sendo usado por Satanás. Não, mas de modo nenhum. Então, Jesus vira para ele e diz, arreda de mim, Satanás. Eu estava falando com Pedro, entende? Então, assim, a gente está sempre preocupado, né, com os irmãozinhos, com as atitudes das outras pessoas, mas a gente não olha para a gente mesmo. E Jesus estava falando universalmente. Ele estava dizendo, olha, todos vocês pecam e todos vocês vão precisar de perdão. Muito mais que 70 vezes 7, e Deus vai perdoar. Pelo meu sangue, vocês serão purificados e serão perdoados quantas vezes forem necessárias. Era isso que ele estava dizendo. Isso é para os nossos dias hoje. Então, a gente não pode deixar que as vozes negativas, as setas do maligno, é por isso que a gente está aqui todos os dias ensinando a palavra de Deus para vocês crescerem, para nós crescermos espiritualmente e essas setas não ficarem mais em nós, porque uma coisa é o passarinho sobrevoar a nossa cabeça, outra coisa é a gente deixar que ele faça um ninho, não é? A gente não pode impedir que Satanás atire as setas inflamadas dele contra nós, mas a gente pode impedir que isso crie raiz dentro de nós. Porque nós estamos crescendo espiritualmente e aprendendo a combater o bom combate da fé. Porque a nossa luta não é contra seres humanos, é contra os poderes espirituais, as regiões celestiais, que estão agindo sobre o nosso mundo. E isso é espiritual, nós não vemos com os nossos olhos físicos, e é por isso que a vida é pela fé. Viver com Cristo é pela fé. Não é por aquilo que a gente vê. Porque o que a gente vê é temporário, ele é passageiro. Mas aquilo que a gente não vê, estamos falando de coisas eternas. E coisas eternas são espirituais, ou seja, são espíritos, entende? Coisas que espíritos fazem que as pessoas normais, pessoas naturais não conseguem compreender. Então, geralmente as pessoas estão sempre culpando umas às outras, apontando umas para as outras, sempre guerreando umas com as outras, porque não conseguem compreender que a luta é espiritual. Entende? E a gente também, eu estou me incluindo no meio disso, tá bom? Isso é um crescimento espiritual que a gente precisa ter até que a nossa mente possa sofrer essa metanoia, mudança de forma de pensar. Antes eu pensava assim, agora eu penso assado, entende? Então, é por aí. O Espírito Santo, né? Fez um churrasco. O Espírito É o banquete, exatamente, o banquete de Cristo, exato, o banquete de Cristo. Só carne assada. Só carne de primeira qualidade, gente. Aqui na A21, tá? Pois não reconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à justiça de Deus. Pois Cristo é o fim da lei para a justificação de todo aquele que crê. Na tua versão tá como, Vini? O versículo 4. Porque com Cristo a lei chegou ao fim, e assim os que creem é que são aceitos por Deus. Com Cristo a lei chegou ao fim. É isso? Olha como a NVT diz, e é muito interessante, pois Cristo é o propósito para o qual a lei foi dada. Cristo é o propósito para o qual a lei foi dada. Como resultado, todo que nele crê é declarado justo. Por quê? Lembra que nós estudamos em Hebreus 9 sobre o tabernáculo de Moisés?
não é? O tabernáculo de Moisés nada mais era do que um desenho, um arquétipo que Deus deu para Moisés para mostrar um homem que fosse preparado para ser perfeito. Um homem no corpo físico preparado para ser perfeito espiritualmente. Ou seja, Jesus. Jesus veio em um corpo físico, mas ele era um espírito. Por isso que quando ele morreu, o véu se rasgou de cima a baixo, dizendo o seguinte, que a partir daquele momento, nós iríamos ser transformados assim como ele, em filhos de Deus, em seres não apenas físicos, naturais, mas espirituais. Entende? Então, esse tabernáculo de Moisés significava isso. Por isso que o lugar santo estava sempre em funcionamento, ou seja, eram as obras. O homem precisava fazer as coisas, né? Para cumprir e tudo mais, todas aquelas ofertas, todas as tradições, as leis, precisava ser executada pelos homens, não é? Para se apresentar diante de Deus, a parte do Santo dos Santos, ou lugar santíssimo, que era apenas o sumo sacerdote que podia entrar uma vez por ano, e com uma série de requisitos para que ele não morresse ali dentro. Agora, quando Jesus veio, Jesus viveu uma vida perfeita no seu corpo físico, como um homem perfeito, como um ser humano perfeito, e quando ele morreu, e veja, ele era esse homem perfeito, tá? Por quê? Porque ele era um espírito, era o único, unigênito do Pai. Era o único que era do gênero do Pai, ou seja, ele era um espírito, ele tinha uma alma e ele habitava num corpo. Ninguém era assim. As pessoas eram apenas almas viventes, uma alma no corpo. Não tinha um espírito. O espírito que estava ali, espírito invasor, tá? O espírito do mundo. E é isso que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 2, a partir do versículo 11. Então, o espírito que está no mundo, nas pessoas que são apenas almas viventes, é o espírito do mundo. E Jesus não era assim. Jesus, ele nasceu nas duas naturezas. Então, o tabernáculo de Moisés representava a pessoa de Jesus Cristo, tanto no seu corpo físico, quanto depois, quando ele morreu e ressuscitou, que nos deu acesso a ser como ele era também. Então, Jesus era exatamente esse desenho do tabernáculo de Moisés. Entende? Que Moisés recebeu ali nos 40 dias que ele ficou na presença de Deus. E eles não sabiam do que, até hoje, muitos deles não sabem que se tratava quando aquele homem estava diante deles e eles não reconheciam que eles adoravam a ele o tempo inteiro, que eles faziam coisas para serem parecidos com ele, e eles não reconheceram esse homem. Eles não entenderam que o verdadeiro tabernáculo do lugar santo e do lugar santíssimo estava diante deles, em carne, osso e sangue, e eles não o receberam. Entende? Então, por isso que a NVT diz que o propósito da lei ter sido dada, pois Cristo é o propósito para o qual a lei foi dada. Como resultado, todo que nele crê é declarado justo. Por quê? Porque ele foi um homem perfeito, que conseguiu cumprir a lei. Então, Deus deu a lei que eles pediram, eles acharam que eles poderiam cumprir, mas pura ilusão, simplesmente na esperança de que esses homens fossem salvos no cumprimento por Cristo. Então, a lei foi dada por Deus, sabendo que os homens não poderiam cumprir, porque no tempo devido ele mandaria o seu filho e ele sim cumpriria pelos homens. Então, a única responsabilidade que a gente tem é de receber Jesus Cristo de todo o nosso coração. E aí a gente recebe o combo todo, porque Deus não economiza no que ele faz. Deus é maravilhoso, né? Então, entendeu? Conseguiu compreender por que a NVT fala dessa forma? Então, a gente não deve tratar as versões com desprezo. Todas as versões são extremamente importantes, porque isso é a palavra de Deus. A palavra de Deus é viva. Pensa em você, em letras que são vivas. É o fôlego do Todo-Poderoso. Então, não dá para a gente tratar a palavra de Deus como se ela fosse algo, um mero livro, como qualquer um outro. Ele não é. É vivo. Então, algo que é vivo se movimenta. Algo que é vivo nunca está da mesma forma, né? Não fica ali rígido, inflexível. Não, não é a lei. A lei é assim. Toda lei tem que ser inflexível. Mas a palavra de Deus, ela é viva e eficaz.
Então, ela mesma responde a si própria, sem precisar de nós irmos em nenhum outro lugar buscar fundamentação para ela. Ela mesma se fundamenta e ela mesma se responde. Nada na Bíblia está de forma contraditória, tá bom? Então, é por isso que a NVT traz dessa forma. A lei ela foi dada por Deus pensando em Jesus Cristo. Deus não é perverso. Porque muita gente vai falar, ué, mas se a lei é espiritual, por que Deus deu a lei sabendo que o homem não cumpriria? Isso seria perversidade. Seria crueldade, né? A pessoa que gosta de ver o sofrimento alheio, entende? Que sabe que as pessoas são frágeis, mas ainda assim ele faz aquilo para poder espezinhar, para poder ver o resultado daquele sofrimento. Eu esqueci o nome, o adjetivo para isso, entende? Uma pessoa que é cruel, que é uma pessoa que tem prazer no sofrimento dos outros. Deus não é assim. Então, oi? Sádico. Isso, sádico, exatamente. Deus não é sádico, Deus não sente prazer no sofrimento alheio. Então, Deus deu porque ele sabia que depois Cristo viria no tempo certo, no tempo devido, como nós também aprendemos no capítulo passado, né? Que o apóstolo Paulo fez um paralelismo ali em cima das próprias palavras que Deus deu para Sara e para Abraão. E no tempo devido, ou seja, na plenitude do tempo, no tempo certo, Deus enviaria o seu filho, à semelhança do homem. E este homem perfeito cumpriria toda a lei. Então, foi por isso que Deus deixou, foi por isso que Deus deu a lei. Porque ele sabia que o filho dele cumpriria e salvaria esses homens fracos, frágeis, que não tinham condições de se salvar sozinhos. Entende? Foi por isso, tá? Deus não faz nada de forma despropositada. Vamos o 4 e depois para o 5, tá? Porque o fim da lei é Cristo para justificação, ou seja, para a justiça, né? Aqui tá, deixa eu ver. Justiça, para a justiça de todo aquele que crê. Ou seja, Jesus fez a parte pesada, né? Impossível para o homem fazer, para deixar que a gente recebesse pela fé. Então, vamos agora ao versículo 5. Moisés descreve dessa forma: a justiça que vem da lei, o homem que fizer estas coisas viverá por meio delas. Ora, não foi isso que ele disse em Gálatas 3:12, que eu pedi para o Vini ler? Em Gálatas 3:12 diz assim, olha: a lei não é baseada na fé, ao contrário, quem praticar essas coisas, por ela viverá. Então, vai viver pela prática dessas coisas. Mas ninguém... Aí ele continua falando, olha. Cristo nos redimiu da maldição da lei. Por quê? Porque ninguém conseguiu cumprir a lei. Então, olha o que ela continua dizendo. Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, Jesus foi maldito, mas ele tinha cumprido a lei. E a lei diz o seguinte, que se você não cumprir toda a lei, você está debaixo de maldição. Entende? Maldito todo aquele que não cumprir, que não viver de acordo com a lei, como a lei descreve. Então, além disso, Jesus ainda foi pendurado no madeiro para se fazer maldito por aqueles que eram malditos. Entende? Então, verdadeiramente, Cristo, além de cumprir toda a lei, ele ainda foi feito maldito. Ele foi feito maldição para levar bênção para aqueles que eram malditos. Olha a inversão perfeita de Deus. Quem poderia pensar num plano desse? Porque quantas vezes eu pensei, poxa, se Jesus era santo, como ele pode ter, sido feito maldito se ele era santo? Eu não admitia na minha cabeça, de ser humano, que Jesus, como sendo homem santo, poderia descer ao inferno. Mas aí, quando a gente começa a ter o nosso entendimento aberto, o nosso entendimento espiritual, então a gente começa a unir as coisas e aí começa a entender e ver que realmente faz sentido. O plano de Deus foi tão perfeito, que verdadeiramente as pessoas humanas elas não conseguem compreender. Mas quem é espiritual, mesmo que seja um bebezinho, mesmo que seja pequenininho, começa a entender que houve ali uma substituição. Então, Moisés descreve dessa forma: a justiça que vem da lei,
a justiça que vem da lei. O homem que fizer estas coisas viverá por meio delas. Mas a justiça que vem da fé diz: não diga em seu coração quem subirá aos céus, isto é, para fazer Cristo descer, ou quem descerá ao abismo, isto é, para fazer Cristo subir dentre os mortos. Veja, isso daqui, Vini, por gentileza, lê para mim na tua versão. Isaías 7:11. Eu vou precisar na sua também, Isaac. Nas duas versões, na NTLH e na NVT, porque ela equipara-se exatamente ao que o apóstolo Paulo tá falando aqui. Você vê que nada se perde, né? Peça ao Senhor, seu Deus, que lhe dê um sinal. Esse sinal poderá vir das profundezas do mundo dos mortos ou das alturas do céu. Que sinal? O próprio Deus deu o sinal. Entende? É isso. Olha, isso estava sendo profetizado por Isaías. Olha quanto tempo isso foi profetizado por Isaías. Então, as pessoas que viveram no tempo de Isaías, né, e depois, deviam estar se perguntando, que profecia foi essa? Que raios de profecia? O que esse homem disse? Né? Porque essas coisas não aconteceram, mas aconteceram quase 1000 anos depois de Isaías, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, na sua morte e ressurreição. Ora, Deus deu sinal. E, inclusive, ali em Isaías 7 também é onde ele fala, se eu não me engano, no versículo 14, é que ele diz que a virgem ficará grávida e dará um filho, dará a luz a um filho e se chamará esse filho de Emanuel, que significa Deus conosco. Como que está na versão NVT, Isaac? Peça ao Senhor, seu Deus, um sinal de confirmação. Um sinal de confirmação. Pode ser algo difícil, alto como os céus, ou profundo como o lugar dos mortos. Viu? Pode ser algo difícil, entende? Ou acima nos céus, não é? Ou profundo como o lugar dos mortos. Ou seja, alto como os céus ou profundo como o mundo dos mortos. Ou seja, olha, é exatamente o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Versículo 6, né? Mas a justiça que vem da fé diz, não diga, veja, a justiça que vem da fé diz. Ou seja, como disse Isaías, quem creu na nossa pregação? É fé. Crer é fé. Então, a justiça que vem da fé diz, não diga em seu coração, quem subirá aos céus? Isto é para fazer Cristo descer, ou quem descerá ao abismo? Isso é para fazer Cristo subir dentre os mortos. O próprio Deus deu esse sinal. Ele fez, né? Jesus, ele desceu à terra e ele também foi ao mundo dos mortos e ressuscitou. Deus trouxe ele de volta. E assim, esse sinal nos foi dado de forma que, veja, isso não é nada que não tenha sido documentado, né? Nós temos aí o Novo Testamento que confirma isso em inúmeras testemunhas, inclusive nós somos testemunha do novo nascimento. Nós nascemos de novo, não é? Ainda que no nosso tempo a gente não tenha visto, não estejamos vendo ainda, né, tantos sinais e maravilhas como foi no passado, mas certamente isso será apenas uma questão de tempo, porque Deus está levantando aí aqueles que verdadeiramente estão crescendo espiritualmente, entende? Estão crescendo, ou seja, crescer espiritualmente é você se elevar no nível espiritual, à maturidade espiritual, para que a sua fé seja cada vez mais sólida, mais forte, mais firme, e traga à existência a esse mundo físico coisas ainda mais superiores. Porque uma fé muito, uma plantinha muito tênue, ela não tem como dar fruto. Ela não consegue nem inclusive, ela é arrancada facilmente, na verdade. Agora, tenta arrancar uma árvore com as raízes profundas, não é? É algo mais, né? É um pouco mais difícil. Então, o nosso espírito precisa crescer e não ficar apagado, ele precisa crescer. Ou seja, o que é o espírito crescido? É um espírito cada vez mais brilhante, cada vez mais aceso. E aí o Espírito Santo, que é o poder de Deus, em união com esse Espírito, vai fazer com que tudo mais possa vir dele, próprio dele, da semente dele. Toda semente dá segundo sua espécie. Então, aí vem a fórmula da fé. Mas o que ela diz? A palavra está perto de você. Quem é a palavra?
A palavra é Cristo. Cristo é a palavra de Deus. É a palavra encarnada. Então, a palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração. Isto é, a palavra da fé. A palavra da fé que estamos proclamando, ou seja, as boas novas, as palavras de Cristo que estão escritas no Novo Testamento, mas que estão de acordo com o Antigo Testamento. Para você ver que a palavra de Deus, ela se cumpre e ela mesmo se confirma por ela mesma. Não precisa ir em nenhum outro estudo, em nenhuma outra coisa para poder confirmar, porque ela é eficaz nela mesma. Entende? Ela é eficaz nela mesma. Então, você vê que o apóstolo Paulo aqui está fundamentando, olha, em Isaías, Levítico, Deuteronômio, Isaías, Joel. Então, ele está se fundamentando no Antigo Testamento, ou seja, é o cumprimento daquelas profecias que antes estavam ali em suspense, era uma figura, e foi concretizado em Cristo Jesus. Algumas já se concretizaram, muitas profecias já aconteceram, já foram concretizadas, mas outras, aliás, término inclusive de profecias, ainda estão em andamento e se cumprirão até o final dos tempos, porque a palavra de Deus ela tem camadas, tá bom? Ela tem camadas, ela não se encerra ali, não é nada, como nós já falamos várias vezes, não é nada rígido, ela não se encerra naquela camada superficial, ela se adentra um pouco mais, até se esgotar. Então, o que ele está dizendo aqui é a palavra da fé, né? A palavra que vem de Deus, a palavra que Deus deixou, testemunhou e agora é realidade no Novo Testamento. O que está escrito aqui no Novo Testamento, e a gente está lendo aqui agora, já estava descrito lá atrás. Só que as pessoas não entendiam por quê. Porque estava cifrado, estava selado. O selo foi tirado quando Cristo veio, pelo Espírito. Ele nos deu um Espírito para entendermos, para compreendermos as suas palavras, as Escrituras. Ele abriu nosso entendimento através do ser que nós somos, filhos de Deus. E é por isso que o Espírito Santo pode nos guiar nessa palavra, né, na palavra da verdade, porque nós somos Espírito. E o nosso Espírito está selado com ele. O Espírito Santo jamais poderia guiar uma alma. Não é possível guiar uma alma em sua vida para viver de forma como espírito, porque ela, o tempo todo, ela se distrai com as coisas do mundo. Veja, os homens do Antigo Testamento, né, os profetas, alguns homens, veja, não eram todos, eram alguns, tinham o Espírito Santo sobre eles para fazerem determinadas coisas. O Espírito Santo vinha sobre eles e depois o Espírito Santo saía quando eles cumpriam, ou sobre alguns ficava ali durante muito tempo, né, como foi o caso de Daniel, ou seja, de acordo com o propósito. O Espírito Santo ficava sobre os patriarcas, né, para que eles cumprissem propósito, mas eles não eram espírito, eles eram almas viventes, só que pessoas inspiradas, eles eram iluminados, entende? Como a lua. A lua não é iluminada pelo sol? Então, só que eles não tinham luz dentro deles mesmos, porque eles não tinham nascido. Ninguém até então tinha nascido do Espírito. Ninguém tinha nascido de Deus. Entende a diferença? Então, eles não eram pessoas que o tempo inteiro eles tinham o Espírito Santo dentro deles. E, enfim, né, podiam necessariamente entender todas as coisas, mas as coisas que foram registradas acerca deles é porque eles tiveram um chamado, eram pessoas especiais, pessoas separadas, não era todo mundo, eram raras pessoas separadas com esse propósito, para poder enfrentar determinadas lutas, determinados como é que eu posso dizer, levantes contra ele, como Ezequiel, por exemplo, Jeremias, o próprio Isaías, né? Foram pessoas que foram muito afrontadas. O próprio Davi também teve muitas lutas, né? Teve que lutar muitas coisas. Então, a gente sabe que uma pessoa normal, elas não conseguiriam sobressair determinadas coisas. Por exemplo, Abraão.
Abraão, com 318 homens, ele venceu reis que tinham vencido uma maioria, né? Eram 4 reis contra 5. Esses 4 venceram esses 5. Mas foi lá Abraão com 318 homens treinados e deu cabo de tudo. A gente sabe que ele não estava sozinho, né? Ele estava ali, ele e os 318 deles estavam um pouco, vamos dizer assim, estavam aditivados pelo Espírito Santo. Mas, né, a gente vê que é o poder de Deus sobre as pessoas. Agora imagina nós que temos tanto o Espírito dentro quanto o selo do Espírito, né? Então a gente tem a obrigação de crescer espiritualmente para a gente dar os frutos conforme o nosso Pai, quem nos gerou espiritualmente. Então vamos seguir. Versículo 9. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Olha que dificuldade. Então, Jesus viveu uma vida inteira, 30 anos da sua vida, vivendo de forma perfeita, exemplar, sem tropeçar nenhuma pedra, para nos entregar. Aí, durante 3 anos e meio, ele cumpriu seu ministério, para nos entregar algo perfeito. Foi lá, arrancado da sua, como é que eu posso dizer, no tempo da sua vida mais produtiva. Jesus, ele foi ceifado da sua vida com 33 anos e meio, ou seja, no auge da sua vida, né? No momento mais vamos dizer assim, momento, como é que eu posso dizer, mais propício da sua vida, porque, veja, ele não era tão jovem e não era velho, era um adulto no auge do seu vigor, não é? Com 33 anos, ele era um adulto no auge do seu vigor, ele não era nem muito jovem e também não era velho. E ele foi ceifado, né, no melhor da sua vida, para nos ver que Jesus, ele viveu uma vida perfeita, uma vida correta, ele fez o chamado, ele cumpriu o chamado de Deus, né, do Pai, em 3 anos e meio, ele morreu na cruz, ele desceu ao inferno, ele ressuscitou dentre os mortos, ele nos deu o Espírito dele, ou seja, ele trabalhou incansavelmente. Você vê que quando Jesus estava na Terra, o Evangelho de Marcos fala isso assim, precisamente, que você vê que é um evangelho que ele está sempre em movimento. Jesus sai de lá, andou para cá, chegou lá e está sempre em movimento. É um evangelho mais... É tanto que ele é um pouco menor, né? Ele é mais curto, ele é mais direto. Ele fala mais sobre as obras de Jesus. Então, verdadeiramente como um boi. Jesus trabalhou como um boi, como um servo incansável. A Bíblia diz que às vezes Jesus não tinha nem como... Ele não conseguia comer, porque... Quantas pessoas ouviam falar que Jesus estava em determinado lugar, elas corriam para lá. Multidões. Então, Jesus, ele fez tudo para que nada venha faltar para a gente. Como que a gente hoje pode negligenciar tamanha graça? Como a gente pode negligenciar um trabalho tão bem feito por alguém que nunca se achou nada em falta? Ora, os homens conhecedores da lei, gente, isso é tão sério, que quando Jesus estava em seu corpo físico, os demônios viam Jesus e reconheciam. E aqueles homens, que eram os mestres da lei e os fariseus, eles não viam que quem estava diante deles era o próprio Filho de Deus. Olha que coisa terrível. Então, esses homens, eles conheciam a lei, eles não conseguiam encontrar nada que pudesse... encontrar uma falha em Cristo, que pudesse acusar ele, levantar um dedo contra ele. E eles buscavam, incessantemente. É uma coisa chata. Você vê que se tivesse um sábado, Jesus e um fariseu, era treta. Era treta na certa. E eles não cansavam de, né, pagar mico, de passar vergonha. Estavam sempre... Jesus fazia o bem e eles vinham com o mal. Ora, como pode? Entende? E enquanto os demônios gritavam de longe, sai daqui, Filho de Deus. Vieste nos atormentar antes do tempo. Como? E os fariseus, os mestres da lei, tentando achar um erro no Filho de Deus. Cara, isso é bizarro. Isso é assim, entende? Então hoje a gente não pode fazer como os fariseus e mestres da lei, não, gente. Pode ser fácil para a gente, pode ser gratuito e imerecido, mas custou a vida inteira do Filho de Deus. Ele foi tirado da sua vida
no melhor dos seus dias, para nos entregar algo irrepreensível, algo irretocável, que não precisa de ajuda de ser humano nenhum. Ele não precisa de nenhuma mãozinha nossa. Nada, absolutamente nada. E é assim, é fácil assim mesmo, do jeito que está escrito aqui. Crê no teu coração, confessa com a tua boca. Jesus resolveu qualquer treta. Exato. Ele era o cara, né? Ele é, né, na verdade, né? Só que agora a gente representa ele. Oi? É o brother máximo, brother dos brothers. Ele é o... Exato. Então, assim, é fácil assim mesmo, tá bom? Não tem que subir montanha, tá bom? Não tem que fazer nada, nem nada pirotécnico, nada assim, né? Escalafabético para receber a salvação, não. O que tinha que ser feito de impossível para o ser humano, Jesus já fez. Entende? O que a gente precisa fazer é o quê? Crer. Crer e declarar. E se por acaso algum de vocês tem alguma dúvida se é filho de Deus ou não, só declara. Jesus é meu Senhor. E meu, pessoal. Isso tem que ser pessoal. Não precisa ser na frente de ninguém. Isso é entre você e Deus. Porque Deus não quer. Olha, está chegando a hora, e já chegou, em que o Pai está buscando os seus adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Ele não está buscando shows, nem como se diz, pessoas... celebridades, pessoas que vivem ali dentro de uma casa com câmera, filmando ela, tudo, não. Ele não precisa disso, porque ele vê a gente em toda e qualquer situação. Ele é um verdadeiro scanner. Gente, Deus, o Espírito de Deus é um scanner. Ele sonda mente e coração. Ele está conosco o tempo inteiro. O tempo inteiro. A nossa vida tem que ser 24 horas sabendo que Deus está com a gente. Ei, não tem esse negócio, não. Falei, joguei um papel fora do... Ei, ele está com a gente. A mãozinha que pegou lá o papelzinho, jogou lá no meio da rua, jogou na cara de alguém, ou, sabe, devolveu. Ei, ele está dentro de nós. Ele está vendo tudo que a gente está falando, que a gente está vendo, que a gente está fazendo, que a gente está pensando, que não deveria estar pensando. Mas ele não está ali para atacar a gente, não. Tá? Para poder condenar a gente, não. Pelo contrário, está ali para nos guiar na verdade. Para nos guiar pela sua palavra, através do seu espírito. Tudo que ele já deixou para a gente. Ele não está pedindo nada que a gente não tenha, que ele já não tenha nos dado. Entende? Ele está pedindo que a gente viva por aquilo que ele já nos deu, que ele já proveu. Ele quer que a gente preste mais atenção naquilo que ele já nos deu, para que a gente possa fazer o uso dessas coisas e assim o nosso espírito comandar a nossa alma e o nosso corpo. Essa mudança é pelo poder do Espírito Santo através da palavra de Deus. Então a gente vai aprender aqui. Então é simples assim. Você creu? Veja, primeiro, ninguém teria condições de crer o suficiente para chegar até o céu, nem descer até o inferno. Nem para buscar Cristo lá do céu, nem para buscar Cristo lá da região dos mortos. Não teria poder para isso. Nenhuma fé nossa faria com que isso fosse possível de acontecer. Então, quando aquela fezinha bem pequenininha, quase que insignificante, ouve as boas novas, o Espírito Santo vê aquilo, vai lá e acende. Faz aquilo, sabe, como se você jogasse querosene no fogo, que está ali bem pequenininho, uma coisinha bem insignificante. Joga querosene, aquilo faz o quê? Sobe, não é? Ou você joga algum tipo de álcool, algum combustível, aquilo vai subir. É o que o Espírito Santo faz com essa fé. Faz com que essa fé seja avivada. E então você declara, Jesus Cristo é meu Senhor e o meu Salvador. Com convicção. E aí você é salvo. É assim, simples assim. Aí, quando você é salvo, você declara essas palavras, imagine Jesus Cristo soprando o Espírito Santo em você. Porque é isso que acontece. Ele sopra do Espírito dele em você. Esse Espírito bebê que nasceu ali. Nasceu você no reino de Deus. Você acabou de nascer no reino de Deus. Um bebezinho espiritual. Como uma criança. Jesus disse, ninguém entra no reino de Deus se não for como uma criança.
tá? Uma criança nasce pequena, mas ela cresce, não cresce? Então, assim, a gente tem que crescer também. Aí o Espírito Santo, esse scanner que já está ali, né, potencializando aquela fé para que você receba, ele vai e sela. Por quê? Porque não vai dar mole para que os demônios que estão em volta, e toda a volta, possa abocanhar aquele bebezinho, porque existe uma coisa chamada união de espírito. Quem disse isso foi o apóstolo Paulo. 1 Coríntios 6, versículo 17, se eu não me engano. Chama-se união de espírito. O scanner, tá? Eu estou dando o nome aqui de scanner, tá, gente? Por favor. Não é falta de respeito, nem tá? É uma forma que eu encontrei de poder falar e explicar isso para vocês, tá bom? Como se fosse um grande scanner assim, ó, vindo do céu, algo espiritual. E ele protege a gente, aquele serzinho, bebezinho que Jesus acabou de soprar a fagulha dele, o fruto dele, né, na gente, aí a gente está ligado a ele. E aí o Espírito Santo sela a gente para que ninguém possa tocar naquele bebê. O maligno não pode tocar. Essa parte aí que o João fala, em nós que não peca. Aquele que nasceu de Deus não peca, porque é aquele que nasceu de Deus, ou seja, Jesus Cristo, guarda e o maligno não pode tocar. E João, deixa eu só ler aqui para vocês, porque isso está muito certo no grego. Tá? No grego fala exatamente assim. 1 João 3,9. Na NVI diz assim, ela é bem próxima ao grego, mas não é o grego, né? Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele e ele não pode estar no pecado. Aí a letrinha de rodapé diz que não peca, ou seja, está falando do espírito, está falando do nosso ser espiritual que nasceu da semente incorruptível que é Jesus Cristo, entende? Então imaginem, aquilo que Jesus fez ali em João 20, 22, a gente imagina que é o nosso novo nascimento, porque ali foi o novo nascimento daqueles homens, os primeiros frutos dos apóstolos de Cristo. Então imaginem que Jesus sopra, tá, dessa sementezinha em nós, né? Porque nós somos resultado dele, né? Nós somos os frutos de Cristo. E nós, como frutos, também temos sementes, não é? Todo fruto tem em si a sua própria semente, que vai gerar da sua própria espécie. Então, foi isso que Jesus fez conosco. Imagine o seu novo nascimento, é assim, Jesus sopra do espírito dele, ou seja, ele divide a glória dele conosco. Aquele bebê nasce ali no reino, o reino de Deus começa a existir para aquela pessoa. Aquela pessoa entra no reino de Deus de forma espiritual. E o Espírito Santo, que já está, porque ele já desceu em Pentecostes, ele já está aqui no mundo, ele sela aquele bebê. Por isso que esse bebê não peca. O ser espiritual não peca. Por quê? Porque veio de Deus. É parte de Cristo. Ele não pode pecar. Mas o nosso ser humano, a nossa parte humana, ainda peca. Entende? E é por isso que mesmo o apóstolo João diz, nos primeiros capítulos, que aquele que não tem pecado faz Deus mentiroso. Mas quando a gente confessa o nosso pecado, Jesus é fiel para nos perdoar e o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Purifica, presente. Entende? É da parte humana, essa parte que foi adotada. A partir do momento que a gente nasce de Deus, de Cristo, a gente é adotado, essa parte física é adotada. Essa é a parte rebelde. A parte adotada é a parte rebelde. É ela que ainda peca, mas o sangue de Cristo nos purifica, porque foi através do sangue dele que nós recebemos o poder de sermos adotados na parte humana. Essa adoção vai ter um final concretizado, veja, é adotado pela parte espiritual, tá? A parte física é adotada pela parte espiritual. Vai ter o seu final concretizado na redenção total, na vinda, né, no rapazzo de Cristo. Né? Na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, essa parte vai, quando a gente receber o nosso corpo glorificado, então tudo vai ser fundido numa coisa só. Nós vamos ser como Jesus Cristo é, glorificado. Então não vai mais haver essa mistura dentro de nós, nenhum desejo, nenhum pensamento pecaminoso, nada. Mas enquanto a gente ainda está nesse corpo físico, que a nossa alma ainda está intimamente ligada com ele, e ainda temos dentro de nós muitas coisas que nós recebemos, que nós aprendemos desse mundo, que precisa ser metanoiado, então a gente precisa fazer o nosso bebê espiritual crescer para que ele domine sobre essa casa, entende? Aí a gente vai ficar como o apóstolo Paulo dizendo, olha, quando eu era blasfemo, insolente, blá, blá, blá,
Eu era incrédulo. Ainda que eu conhecesse muito sobre a lei, eu sentei aos pés de Gamaliel, eu era fariseu dos fariseus, e etc e tal, como ele fala ali em Filipenses 3. Ele começa a falar, se tivesse alguém que poderia se vangloriar na carne, esse alguém sou eu. E aí ele começa a dizer, circuncidado ao 8º dia, hebreu dos hebreus, fariseu dos fariseus, sentava-me aos pés de Gamaliel, e etc, etc, etc. Mas eu tenho tudo isso como esterco para ganhar a Cristo e Cristo somente. Conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. Eu acho que isso é forte demais. É isso que todos nós queremos, não é verdade? Conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. Ou seja, o Espírito Santo que está em nós, gente. Ei, a gente precisa o quê? Crescer espiritualmente, não é? Quanto mais a gente cresce, mais o nosso entendimento se alarga. Quanto mais a gente tem, mais a gente recebe. Assim é que funciona no reino de Deus.